Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Alter Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo número 8, intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração. O item 3, simplicidade e pureza de coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Naquele dia, Jesus estava acompanhado de seus discípulos e algumas pessoas lhes apresentaram algumas crianças para que ele as abençoasse. Mas seus discípulos trataram com palavras ásperas aquelas pessoas e Jesus zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais,
porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não se comportar como uma criança não entrará no reino de Deus. E após abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Jesus sempre nos concedeu suas lições. Isso nem é preciso dizer. Mas, neste capítulo, ele toma a criança como símbolo da inocência, porque seus pensamentos não têm impurezas, não têm egoísmo, nem maldade. Portanto, ela é considerada um símbolo de simplicidade, de inocência, como dissemos. E Jesus, nos mostra como devemos proceder para realmente conseguirmos o reino de Deus. O termo criancinha se estende também para todos nós, os sofredores, porque Jesus nos promete amparo e consolo. E para Deus, nós somos crianças espirituais e que necessitamos de amor e orientação. Devemos lembrar que é necessário que encaminhemos as crianças até Jesus, significando isto que elas devem ser evangelizadas. Devemos ensinar-lhes os princípios e firmes propostas da boa nova do reino. Se o seu lar é considerado a primeira escola e tendo seus pais como professores, nós chegamos à conclusão que seus pais também devem ser evangelizados. Por quê? A criança, ela tem como espelho, como professores, seus pais. Se nós ensinarmos as crianças de uma forma e em seu lar elas receberem de outra forma, forem ensinadas de outra forma, imaginemos o que acontece na cabeça dessa criança. Então, um item que nós não devemos esquecer nunca é de seguir o Evangelho de Jesus. Isto é pacífico, nós não podemos ficar fora do Evangelho, para que seja um só o ensinamento, tanto nas casas espíritas como nos lares dessas crianças. Portanto, para que essas criaturas, pequenas ainda, não tendo nada ainda que possa impedi-las de aprender o bom e o saudável, então, e que no futuro elas possam ser homens de bem, que tenha impresso em seu caráter as coisas boas, e no futuro elas possam ser homens que trabalham dignamente, sejam realmente homens bons. Mas, para melhorar estes nossos ensinamentos, nós vamos buscar em Emmanuel o que ele nos lembra sobre Jesus. Nós sabemos que Jesus foi a alma mais perfeita
que já pisou aqui na Terra. Então, e ele nos mostra que Jesus via Deus em todas as situações e em todas as pessoas. E como exemplo, nós temos alguns itens que nós vamos tentar passar para vocês. E primeiramente é sobre a manjedoura, que para muita gente a manjedoura era um lugar, um local desprezível, mas Jesus via Deus naquele ambiente que ele teve como materno colo e a transformou em um poema de excelsa beleza. Maria de Magdala era uma mulher desprezível. Muita gente via naquele coração feminino um ser de nenhuma qualidade. Mas Jesus via Deus naquela alma sofrida e a considerou como a embaixatriz da sua ressurreição. Jesus via Deus nos afazeres, nas ações de Simão Pedro, apesar de que muita gente considerava ele uma pessoa inconstante e até mal educado às vezes, mas Jesus o transformou no apóstolo da fé para todos os séculos. Jesus também via Deus em Judas. Muitos o consideravam um comerciante de más procedências, que fazia até uso daqueles dinheiros que ele tomava em proveito próprio. Mas Jesus estendeu-lhe braços amigos em toda a vida deste discípulo e principalmente depois dele ter cometido aquele ato do suicídio. Muitos consideravam Saulo de Tarso uma pessoa intransigente e que só cumpria o que estava na lei antiga. Mas Jesus via Deus naquela pessoa. Prova é que foi ter com ele pessoalmente e deu-lhe importante missão. Então nós, criaturas ainda em evolução, que temos como meta a nossa perfeição relativa, devemos mudar os nossos procederes e levarmos em conta que somos seres agregados, que necessitamos uns dos outros, cuja meta nossa é chegar até Deus. Devemos ver Deus em todas as coisas e em todas as situações. Um animal morto, mal cheiroso, em decomposição, ainda conseguimos ver seus dentes alvos e bonitos. A tempestade que traz estragos à natureza, mas depois ela sana o ar, elimina tudo que há de mal nesse ar que respiramos e a atmosfera fica limpa. Então, meus irmãos, cabe a nós deixarmos de ver somente defeitos em nossos semelhantes, em nossos irmãos, e passarmos a ver Deus nas criaturas. Agradecemos a todos a atenção, desejamos uma boa noite
com muita paz. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, os enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação
como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça será para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas,
estes momentos de paz e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um minuto de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, no Centro Espírita Meimei, em Franca. Em 5 de janeiro de 1996. Foi nesta terra querida que deixei de ser incauto e descobrir que os bens da vida estão nos céus do mais alto, Agenorzinho. Aqui plantei minha rosa e lhe senti os espinhos, contudo o perfume da rosa permanece em meu jardim. A.G. Só depois que me vesti no manto da lepra amiga, deixei de ser rei mundano para servir a Jesus. A dor é uma lei bendita que desfaz o desengano. Na marcha de cada dia, a luz vai se aproximando. Jesus Gonçalves. Agradecemos a atenção de todos. Uma boa noite.